Oh. Oitava sessão ordinária realizada dia 27 de março de 2017. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Pastor Elias, Fabinho, Chicão do Açougue, Guilherme de Souza Campos, Jefferson Luiz, Luciano da Saúde, Luiz Anco Neto, Carlos Capa, Natalino Tony Silva, Rodrigo Falsetti, Tomás Cavianha. Havendo um número regimental, declaro aberta a oitava sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao nobre vereador Natalino Tony Silva que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. De novo, é o Rodrigo Falsetti. E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandassem pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios, a Simão, a quem pôs nome de Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão Cananeu, e a Judas Iscariote, o que o entregou. Passamos ao expediente. Em discussão única, a ata da 7ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada dia 20 de março de 2017. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Ofício GP 057-3/2017. Senhor presidente, em atenção ao objetivo requerimento 045/2017, de autoria do vereador Rodrigo Falsetti, através do qual requer informação sobre a regularização de gleba localizada no Parque Industrial de Mogi Guaçu, vimos pelo presente solicitar a prorrogação do prazo por igual período para envio da resposta à Eclésia Casa de Leis. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Bruno Franco de Almeida, chefe de gabinete do prefeito. Em discussão, a prorrogação, o pedido de prorrogação do prazo para a resposta de requerimento. Em votação.
Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Ofício GPN 058-3/2017. Senhor presidente, em atenção ao objetivo de requerimento número 46/2017, de autoria do vereador Rodrigo Falsetti, através do qual requer informação sobre o processo protocolo número 17-743/2016, vimos pelo presente solicitar a prorrogação de prazo por igual período para envio a resposta a essa ecrégia Casa de Lei. Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Bruno Franco de Almeida, chefe de gabinete do prefeito. Em discussão, o pedido de prorrogação para a resposta do requerimento de autoria do vereador Rodrigo Falsetti. Encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Projeto de Lei Complementar 07/2017. Executivo Municipal dispõe sobre alteração do caput artigo 1º da Lei Complementar número 402, de 23 de julho de 2001. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Então, mas deixa o vereador por último. Projeto de Lei número 17/2017 cria o controle virtual para acompanhamento de das obras na gestão do Poder Executivo. Vereador Luciano Firmino Vieira. O pedido de Vossa Excelência Regimental, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura na íntegra do projeto. Projeto de Lei número 17/2017 cria o controle virtual de acompanhamento das obras na gestão do Poder Executivo. A Câmara Municipal de Mogi Guaçu aprova. Artigo 1º. Dispõe sobre a criação com auxílio à Secretaria Municipal de Obras no controle virtual de acompanhamento e execução das obras realizadas pela Prefeitura Municipal deste município, aberta à consulta pública no site da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. Entende-se por obras da Prefeitura todas aquelas que compreendem qualquer construção edificada na restauração de manutenção das reformas em prédio ou patrimônio público. Artigo 2º. Para efeito desta lei, o portal deverá ser amplamente divulgado e fácil acesso à população, inclusive aqueles com reduzido conhecimento de informática. Artigo 3º. As informações devem ser claras e fácil entendimento, devendo constar-se o início da fase término da obra, custo total, secretaria fiscalizadora, engenheiro responsável, alcance social financeiro de obras. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor a partir da data da sua publicação, revogada a disposição do contrário. Salo Ulisses Guimarães, 23 de março de 2017. Vereador Luciano Firmino Vieira, Luciano da Saúde. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei número 18/2017. Dispõe sobre a emissão de e-mail de contas de consumo de Serviço Autônomo Municipal de Águas de Mogi Guaçu, o SAMAI, bem como em outras providências. Vereador Luciano Firmino Vieira. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei número 19/2017 dispõe sobre a presença de doulas durante o parto nas maternidades situadas no município de Mogi Guaçu. Vereador Luciano Firmino Vieira, Luciano de Saúde. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa.
Projeto de Lei número 20/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo de dar publicidade anualmente à ampliação das emendas parlamentares recebidas pelo município de Mogi Guaçu e da outras providências. Vereador Luciano da Saúde. O referido projeto será encaminhado a comissões competentes da Casa. Projeto de Lei número 21/2017 dispõe sobre normas de proceder à retirada de postes nos casos que especificas da outra providência. Vereador Luciano da Saúde. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei número 22/2017 dispõe sobre a realização de testes de linguinha em recém-nascidos no município de Mogi Guaçu e da outras providências. Vereador Luciano da Saúde. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei número 23/2017 institui no município de Mogi Guaçu o programa de doação de uma unidade básica de saúde e da outras providências. Vereador Luciano da Saúde. Desculpe-me. Institui no município de Mogi Guaçu o programa de adoção de uma unidade básica da saúde e da outras providências. Vereador Luciano da Saúde. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei número 24/2017 institui o Dia do Futebol Americano no município de Mogi Guaçu. Vereador Rodrigo Falsetti. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei número 25/2017 dispõe sobre acesso de brinquedos adaptados para as crianças com deficiências no playground e da Academias ao Ar Livre do município de Mogi Guaçu e da outras providências. Vereador Luciano da Saúde. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de Lei número 26/2017 dispõe sobre a alteração do dispositivo que especifica na Lei número 4.199, de 12 de agosto de 2005. Dispensa a parada de ônibus urbano nos pontos normais para portadores de necessidades especiais. Vereador Luciano da Saúde. O seu pedido é regimental. Peço ao nobre secretário que faça a leitura na íntegra do projeto. Projeto de Lei número 26/2017 dispõe sobre a alteração de disposição específica na Lei número 4.199, 12 de agosto de 2005. A Câmara Municipal de Mogi Guaçu aprova. Artigo 1º. A epígrafe da Lei número 4.199, de 12 de agosto de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Lei número 4.199, 12 de agosto de 2005. Dispensa a parada de ônibus urbano nos pontos normais de paradas de embarque e desembarque para passageiros para descida de pessoas portadoras de necessidades especiais, PNE, e idosos gestantes. Artigo 2º. A primeira lei, número 4.199, 12 de agosto de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Os ônibus de transporte coletivo urbano do município de Mogi Guaçu não precisarão para o embarque de passageiros portadores de necessidades especiais, de idosos gestantes, obedecer às paradas obrigatórias nos pontos pré-estabelecidos com regulares. Artigo 3º. O artigo 2º da Lei 4.199, de 12 de agosto de 2005, passa a vigorar como segue. Artigo 2º. O ônibus do transporte coletivo urbano municipal de Mogi Guaçu poderão parar para desembarque dos passageiros previsto no artigo anterior nos locais por eles solicitados, desrespeitados os internos originais da linha.
Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação revogada na disposição do artigo em contrário. Salles Guimarães, 24 de março de 2017, vereador Luciano Firmino Vieira, Luciano da Saúde. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de resolução número 3 de 2017, revogação. Dispõe sobre a revogação da resolução número 123, de 13 de junho de 1995. Ingresso no plenário da Câmara, portando telefones celulares ligados. Projeto de lei é da autoria do vereador Luiz Zanco Neto. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Já semana que vem. Eu vou votar já, vota já. Deu o papel. Projeto de lei e decreto legislativo de 11 de 2017. Dispõe sobre a criação de diploma de honra ao mérito a ser concedido aos profissionais de serviço de atendimento móvel urgência, SAMU, e aos profissionais da unidade de regaço Corpo Bombeiro de Mogi Guaçu. Vereador Jefferson Luiz da Silva. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Projeto de decreto legislativo 12 de 2017. Dispõe sobre nova redação do inciso 4º, do acréscimo do inciso 5º, ao parágrafo único do primeiro decreto legislativo número 347, de 27 de agosto de 2013, medalha de destaque do ano da Guarda Civil Municipal. Vereador Jefferson Luiz da Silva. O referido projeto será encaminhado às comissões competentes da Casa. Moção número 4 de 2017. Propõe aplauso ao deputado federal Márcio Alvino pelo aporte de recurso financeiro ao município de Mogi Guaçu. Vereador Guilherme de Souza Campos. A referida moção será colocada na ordem do dia. Moção número 5, 2017, propõe inserção em atos de votos e aplausos com a comunidade do Motoclube Águia de Cristo pela carreata cristã realizada no município de Mogi Guaçu. Vereador Jefferson Luiz da Silva, líder da bancada do PROS. A referida moção será apreciada na ordem do dia da presente sessão. Requerimento número 75 de 2017. Requer a direção da NET Serviços de Comunicação S.A. expansão do serviço de cabeamento Parque Industrial João Batista Caruso. Vereador Rodrigo Falsetti, vice-líder da bancada do PTB. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que forem favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento número 76, 2017. Requer informação ao senhor prefeito municipal sobre as empresas contratadas que paralisaram obras públicas no município. Vereador Fabinho, líder da bancada do PSDB. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, queiram permanecer como se encontram.
Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Requerimento número 77. Requer informação ao chefe do Executivo Municipal sobre o número de radares em operação no município. Vereador Guilherme de Souza Campos, líder da bancada do PSD. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Requerimento número 78 de 2017. Requer informação ao chefe do Executivo Municipal da empresa que fornece carnes para suprir as demandas dos alunos da rede pública dos ensinos de nossa cidade. Vereador Guilherme de Souza Campos, líder da bancada do PSD. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Para a declaração... Aprovado. Para a declaração de voto, por 5 minutos, nobre vereador Guilherme de Souza Campos. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, público aqui presente. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento, que na noite de hoje foi aprovado, por esta casa, porque, senhor presidente, eu acredito que seja importante nós termos aí informações daquilo que nossos alunos da rede pública municipal de ensino estão consumindo. Então, neste requerimento, eu quero saber qual é a empresa que fornece carnes aqui para as nossas escolas municipais, quais os tipos de carnes, senhor presidente, que estão sendo aí adquiridas, quais são os tipos de carnes que os alunos estão consumindo, se a empresa que fornece essa carne, se ela foi citada na operação aí da Lava Jato, né, batizada como carne fraca, né, se a empresa tem algum vínculo com algum frigorífico que também possa aí ter sido citado nessa operação da Polícia Federal. Então, senhor presidente, eu acho muito importante nós termos essas informações para que a gente tenha aí, que a gente saiba das origens, das procedências das carnes que as nossas crianças, que os alunos da rede pública municipal de ensino estão consumindo. E também até para que as mães, os pais, possam também terem conhecimento aí da origem, da procedência das carnes que seus filhos estão aí consumindo em suas respectivas escolas. Então, acho que é muito importante e em boa hora esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Por 5 minutos para a declaração de voto, o nobre vereador Jefferson Luiz. Tomás de Oliveira Cavianha. Por favor. Senhor presidente, caros vereadores, população presente, imprensa, meus cumprimentos especiais aos companheiros da Guarda Civil Municipal. Senhor presidente, só quero declarar aqui o voto, por unanimidade dessa casa favorável. A preocupação do novo vereador Guilherme é válida, haja vista tudo o que vem acontecendo ou que aconteceu no nosso país, na Operação Carne Fraca, mas de antemão, eu já seguro aqui, até em nome do governo, toda a preocupação, cautela que tem sobre a alimentação pública no que diz respeito à merenda. Inclusive, a merenda da nossa cidade sempre foi alvo de muitos elogios por parte de todos. E há de se destacar, senhor presidente, que uma grande prerrogativa da atual gestão, do prefeito Walter Cavianha, foi quando ele nomeou os pais dos alunos numa comissão de avaliação da qualidade da merenda. Isto foi fundamental para validar a qualidade da nossa merenda, que é referência. Eu acho que é importante, é salutar, toda a preocupação em relação a isso a Secretaria de Educação tem tomado,
e asseguro aqui também para os pais e para as mães. Não precisem ficar preocupados ou temerosos. A administração pública tem uma enorme preocupação com as nossas crianças e a carne, assim como todos os outros alimentos, serão muito bem, como sempre foi, supervisionados. Por isso até que nenhuma objeção do governo, o requerimento passou por unanimidade. Que faça isso, e a melhor prova que nós temos da qualidade da merenda são a validação dos próprios pais. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento número 79, 2017. Requer que seja oficiado no comando da Polícia Ambiental do Estado, solicitando a manutenção das atividades da base operacional da Polícia Ambiental de Mogi Guaçu. Vereador Tomás de Oliveira Caveanha, líder da bancada do PTB. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que manifestem. Aprovado. Requerimento número 80 de 2017. Propõe inserção em atos de votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos Scanavassi. Vereador Tomás de Oliveira Caveanha, líder da bancada do PTB. Essa presidência interfere o presente requerimento e determinará a sua remessa à família enlutada. Requerimento número 81. Propõe em inserção em votos de profundo pesar do falecimento do senhor José Ademilson Bertazzoli, Guarda Civil Municipal, vereador Pastor Elias dos Santos, líder da bancada do PSC. Gostaria de estender aos demais colegas da casa, para, se quisesse assinar esse voto de profundo pesar, haja vista que esse guarda exerceu essa função durante 31 anos, honrando a farda, foi membro da nossa igreja e acho que é conhecido de todos. Gostaria de deixar em aberto aos nobres colegas. Esta presidência defere o presente requerimento e determinará a sua remessa à família enlutada. Defiro as indicações apresentadas pelos senhores vereadores e determinarei à Secretaria da Câmara a posterior remessa das mesmas ao excelentíssimo senhor chefe do Executivo Municipal. Essa presidência também quer agradecer a presença dos guardas municipal Acácio e Firmino, e também agradecer a presença do presidente do CONSEG, Vicente Arthur Polito, e do secretário Acácio Aparecido Bento. Sejam bem-vindos. Relembrando os senhores vereadores que na próxima sexta-feira, dia 31, ocorrerá sessão solene de entrega de título de cidadão guaçuano aos excelentíssimos senhores juízes, desembargador Dr. Luiz Paulo Aliede Ribeiro, doutora Silvana Aneres Rolo Pereira Borges e o doutor Valdir Ricardo Lima Pompeu Júnior, ocasião em que espero contar com a importante presença dos nobres pares. Solicito ao secretário que proceda à leitura de matéria constante na mesa. Requerimento número 2017. Senhor presidente, requeremos na forma regimental do estilo que seja o projeto de resolução número 3 de 2017, de autoria do vereador Luiz Zanco Neto, que dispõe sobre revogação e resolução número 123, de 13 de junho de 1995,
Sala Ulisses Guimarães, 27 de março de 2017. Com número regimental de assinaturas. Em votação, o requerimento de pedido de urgência. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que manifestem. Aprovado. O referido projeto será apreciado na ordem do dia da presente sessão. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Em discussão única, o projeto de resolução número 3/2017, de autoria do vereador Luiz Zanco Neto, que dispõe sobre a revogação da resolução número 123, de 13 de junho de 1995, em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o projeto de lei número 4, 2017, de autoria do vereador Natalino Antônio da Silva, que dispõe sobre a denominação de Reciclando com Arte o logradouro público, que especifica. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Para declaração de votos por 5 minutos, o vereador Natalino Tony Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente, guarda municipal, imprensa, boa noite a todos. Reciclando com Arte, esse logadouro que hoje está sendo aprovado aqui, é da nossa amiga Edna, que está aqui no plenário, né? Fazendo parte aí dessa grande conquista para o bairro do Zanibone 2, porque era uma praça que estava à mercê, né, de desocupados, e ela fez um trabalho aí bastante árduo, né, sozinha ali, e daí a pouco foi chegando mais gente, e conseguiu fazer uma praça muito bonita, com reciclável, né, com pneus, fez a arborização. Então quero parabenizar você aí por essa conquista do logadouro, aí em frente aí à sua residência, que ficou muito bonito. Tem lá também até vamos dizer assim, né, você pode ir lá tirar foto, né, que tem um boneco, né, um boneco lá, um super-homem, vamos dizer assim, né, que você pode estar tirando a sua foto lá também e prestigiando a praça aí. Parabéns, Edna. Essa conquista é sua. Obrigado, senhor presidente. Em discussão única, o projeto de lei número 5, 2017, de autoria do vereador Natalino Antônio da Silva, que institui a Semana de Prevenção e Combate à Nomofobia no município de Mogi Guaçu e da outras providências, com emenda número 1. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação, salvo a emenda número 1, senhores vereadores que forem favoráveis queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis que manifestem-se. Aprovado. Em votação, a emenda número 1 dos senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Os desfavoráveis que se manifestem. Aprovado. Ele quer que lê na íntegra. Já foi. Já passou da fala dela aí. Aprovado. Em discussão única, a moção número 4 de 2017 propõe aplauso ao deputado federal Márcio Alvim pelo aporte de recursos financeiros ao município de Mogi Guaçu, de autoria do vereador
Guilherme de Souza Campos e outros. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis se manifestem. Aprovado. Para a declaração de voto, por 5 minutos, o vereador Guilherme de Souza Campos. Senhor presidente, eu fiz este requerimento aí de congratulações, de moção, porque o deputado Márcio Alvino, na eleição passada, teve uma votação expressiva na cidade, acho que ficou entre os 5 mais votados aqui, e ele está reconhecendo aí e está destinando esse recurso aí que vai ser, que está sendo destinado para a PAI. Né? Então eu quero aqui agradecer e parabenizar o deputado pela atitude, e tem informações também de que ele está tentando aí, lá no Ministério das Cidades, uma ponte para Mogi Guaçu, né? Um viaduto, o Ministério dos Transportes, né? Um viaduto para Mogi Guaçu. Eu inclusive já falei para o prefeito que esse viaduto fosse na zona sul da cidade, lá no Parque dos Eucaliptos 2, que lá é uma região que cresceu muito. Vai ter o Parque dos Eucaliptos 3 agora, e só tem ali a ponte do Santa Madalena de acesso. Então, seria importantíssimo esse viaduto para aquela região da cidade. Então, quero aqui parabenizar o deputado Márcio Alvino e também ao vice-prefeito, que foi quem pediu, certamente, e que intermediou junto ao deputado para que essa emenda viesse para Mogi Guaçu. Então, nós fiz esse requerimento, até que chegue até ele, e para que também ele aí possa sempre mais mandar emendas, mandar verbas para Mogi Guaçu. Nós sabemos aí que foram, eu não sei exatamente o número de deputados que obtiveram votos aqui na eleição passada, mas foram muitos. E quase todos eles acabam não tendo compromisso com os votos recebidos aqui. E o deputado Márcio Alvino tem demonstrado aí que vai ajudar e fazer justo aí aos votos que ele recebeu na última eleição de deputado. Então, muito obrigado, senhor presidente. Para a declaração de voto por 5 minutos, vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, quero fazer coro aqui com o nobre vereador Guilherme pela excelente atitude da moção ao deputado Márcio Alvino, e também parabenizar o deputado, ao mesmo tempo que agradecemos em nome da população guaçuana, em nome da PAI, em nome das mães e pais que utilizam o extraordinário serviço e trabalho que a PAI presta para a nossa cidade. O local a ser empregado a emenda foi de extrema importância e muita sabedoria na escolha. Parabéns ao deputado Márcio Alvino, parabéns ao nosso vice-prefeito Daniel Rossi, que foi, sem sombra de dúvida, a ponte de ligação entre o parlamentar e a nossa cidade, sendo um deputado do seu partido, sendo um deputado que tem caminhado junto com o nosso vice-prefeito e provando aí o compromisso com a nossa cidade. O prefeito Walter Cavanha recebeu o deputado, não perde a oportunidade de pedir para ele o auxílio de mais uma ponte, como o Guilherme bem citou, além dos 52 milhões que estão sendo pleiteados no Ministério das Cidades. Nós podemos ter aí a grata satisfação de receber mais um viaduto, agora do Ministério dos Transportes, intermediado aí pelo Márcio Alvino. Excelente trabalho do deputado, excelente trabalho do vice-prefeito, excelente trabalho do prefeito municipal, parabéns a todos, e essa Câmara sabe muito bem reconhecer e lutar em prol do povo, defendendo os interesses da população. Muito obrigado. Em discussão única, a moção número 5 de 2017,
propõe a inserção em ato de voto de aplauso com a comunidade Motoclube Águias de Cristo, pela motociata cristã, realizada no município de Mogi Guaçu. Em discussão, senhores vereadores que forem favoráveis, queiram permanecer como se encontram. Os desfavoráveis, se manifeste. Aprovado. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, esta presidência suspende a presente sessão pelo prazo que for necessário para atender o objeto do requerimento número 42/2017, que convidou o presidente do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu para expor e debater sobre o tema violência infantil e pedofilia. Assim sendo, comunico aos senhores vereadores que se encontra presente nesta Casa de Leis o presidente do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu, Adilson Cândido de Almeida, que atendeu o disposto do requerimento número 42/2017 e ato contínuo convido-o para que adentre ao plenário para início da explanação. Esta presidência cumprimenta e sauda o presidente do Conselho Tutelar, Adilson Cândido de Almeida. Agradeço a sua presença nesta Casa de Leis. Inicialmente, transfiro o uso da palavra para suas considerações iniciais. Boa noite, senhor presidente dessa Casa de Leis, os nobres vereadores, autoridades aqui presentes, a imprensa, os nobres conselheiros tutelares presentes e ao público em geral. Boa noite. Nós gostaríamos de apresentar a todos vocês um trabalho que está sendo feito em Mogi Guaçu e, para tanto, nós gostaríamos de apresentar a estatística do referente ao ano de 2016, que se diz o trabalho que nós estamos fazendo de proteção de direitos de crianças e adolescentes. Então, senhor presidente, eu gostaria de assumir a tribuna. Ok. Eu pediria a licença de alguém, a minha esposa, se pudesse ocupar aqui no computador, para que pudesse me ajudar. Esteja à vontade. Dando início, então, a essa apresentação, eu gostaria de deixar os nobres vereadores, presidente, após a apresentação, todos vocês, estou à disposição para questionamentos e perguntas. O Conselho Tutelar, primeiro slide, por favor. O Conselho Tutelar, antes de nós falarmos, eu gostaria de tomar uma frase que foi citada pelo senhor Mário Sérgio Cortella, que é um especialista em educação no nosso país, dizendo que o impossível não é um fato, mas é uma opinião. Baseado nessa frase é que o Conselho Tutelar ele está impetrando o seu trabalho árduo aqui em Mogi Guaçu, na luta dos direitos de crianças e adolescentes. Próximo, por favor. Antes de nós falarmos sobre a estatística, eu queria apresentar o que é o Conselho Tutelar,
dizendo que foi uma lei criada em 1990, a lei número 80.069, em que cria o Estatuto da Criança e Adolescente. E a criação desse Estatuto da Criança, de Direitos da Criança e Adolescente, trata crianças e adolescentes como sujeito de direitos e não como um patrimônio da família. A partir desse momento foi criado então o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e a partir do ECA foi criado os conselhos tutelares na federação. E o artigo, volta por favor, o artigo 131 diz que o conselho tutelar é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e adolescente, definidos na Lei Federal 80.069, de 1990, conforme o ECA. Portanto, é um órgão público, criado por lei, integrado definitivamente ao conjunto das instituições brasileiras de proteção à infância e adolescência. Portanto, está sujeito e subordinado ao ordenamento jurídico do país, em suas decisões tem autonomia, por isso que é autônomo, para desempenhar as atribuições que lhe são confiadas pela lei ou que instituiu. Ou seja, nós somos autônomos, não significa que fazemos o que queremos. Nós respondemos para o Poder Judiciário e seguimos aquilo que foi ordenado no Conselho, no Estatuto da Criança e Adolescente. Portanto, a competência do Conselho Tutelar, aqui representando, ele zela pelos direitos de crianças e adolescentes que foram ameaçados ou que tiveram seus direitos violados e aplica medidas de proteção. Zela fazendo não o que quer, mas o que determina o Estatuto da Criança e Adolescente, em seu artigo 136, nem mais o que seria abuso e nem menos o que seria omissão. Portanto, os objetivos: atender crianças e adolescentes ameaçados ou que tiveram seus direitos violados. Atender, encaminhar, requisitar serviços em prol da criança e do adolescente. Próximo. Vamos começar então falando sobre a estatística de 2016. Talvez os senhores estejam questionando porque nós não podemos ter dados anteriores para que possamos embasar a nossa estatística e verificar se estamos crescendo ou não. Infelizmente, nós não temos esses dados, mas começamos a partir de 2016 um trabalho árduo e a partir de então estaremos demonstrando aos senhores a situação da cidade de Mogi Guaçu. Eu deixei bem em vermelho ali sobre o que é as violações, ou seja, aquilo que nós encontramos na cidade. No ano de 2016 foram 4.228 verificações de violações. Não são atendimentos, quero deixar bem claro. Num atendimento eu posso ter várias violações. Quando eu atendo pessoas no Conselho Tutelar, eu estou falando de violações que está passando por aquele momento aquelas crianças, aqueles sujeitos de direitos. E logo mais embaixo, nós baseamos essa estatística em 4 pilares. Então, violações, averiguações, orientações e encaminhamentos. Os itens 2, 3 e 4 seriam os atendimentos que nós fazemos no Conselho Tutelar. Nós não estamos fazendo uma estatística baseada em atendimento, ou seja, o atendimento por casos, porque cada caso pode compreender várias pessoas. Eu posso ter um caso que aparece 10 pessoas, posso ter um caso que aparece uma só, e o seu filho ou alguém, uma criança, um adolescente, mas necessariamente não significa que cada caso é apenas uma pessoa. Então, computamos a nossa estatística baseada nos atendimentos. Pasmem os senhores, em 2016, chegamos a 10.445 pessoas que compareceram ao Conselho Tutelar. É um número relevante, é um número expressivo, ao meu ver, que mostra que o Conselho Tutelar tem sido uma casa de direitos da criança e adolescente da cidade de Mogi Guaçu. Voltando lá ainda, naquele outro, se fizermos uma conta simples em de 10.445 por ano e por conselheiro tutelar, nós vamos chegar a uma casa de 8 pessoas por conselheiro tutelar, atendimento dia. Uma continha simples, nós vamos chegar em 8 pessoas que nós atendemos dia por conselho tutelar, por conselheiro tutelar. Ou seja, você perguntar para mim, mas isso em relação a outras cidades,
pelo que nós verificamos, está um número alto, ou seja, estamos desempenhando um bom papel, conseguimos desempenhar, porém, nós estamos observando que esse número está aumentando, e aumentando esse número, com certeza, a lei que foi promulgada para o Conselho Tutelar, que, diga-se passagem, seriam 5 conselheiros para cada 100 mil habitantes. Logo, nós teremos a necessidade de criação de mais um Conselho Tutelar na cidade. Próximo, por favor. Falando sobre violações, eu quero apresentar para vocês esse próximo slide, onde nós configuramos, então, as violações do qual nós enfrentamos ali na sede do Conselho Tutelar. No ano de 2016, de janeiro a dezembro, o que está em ênfase seria conflitos familiares. Ou seja, nós observamos, para nós, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 4, fala que toda criança tem direito a uma família, sobre a dignidade, etc., etc. Portanto, quando você chega lá, nós percebemos que o conflito familiar, observamos que a primeira violação que essa criança e adolescente está passando é o conflito familiar. Nota-se a grande e expressiva quantidade de pessoas que têm passado pelo Conselho Tutelar com esse problema, com esse déficit, ou seja, a família está sendo bombardeada, infelizmente, e os direitos das crianças e adolescentes estão sofrendo, são pessoas de direito que estão sendo ameaçadas. Eu creio que os nobres vereadores estão fazendo um papel visando a família. Algo mais, a evasão escolar, que está muito alto também, estamos fazendo um trabalho, a Delegacia de Ensino, a Diretoria de Ensino de Mojimirim, que organiza também a cidade de Mogi Guaçu, a Secretaria de Educação, juntamente conosco, estamos trabalhando com eles para nós evitarmos a evasão escolar aqui em Mogi Guaçu. Seguindo mais, eu vou deixar uma cópia disso para cada um dos senhores, vocês vão observar que o abuso sexual em Mogi Guaçu nós dividimos em 2 categorias, ou seja, o que é suspeita e aquilo que é casos confirmados. Por que nós defendemos isso? Porque quando nós soubemos um caso desse, nós encaminhamos, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente norteia, para que encaminhamos a autoridade policial, é feito um boletim, é feito um encaminhamento para a IML, mas muitas vezes nós não temos a resposta dessa dado do IML. Então, para nós seria um suspeita, embora o laudo, nós não temos a resposta do laudo, embora nós sabemos, conforme atendimento ali no Conselho, que houve uma violação. Quero deixar claro que, quando se fala em abuso sexual, não é apenas a conjunção carnal, o fato de passar a mão, o fato de atos libidinosos, configura-se um abuso sexual. Infelizmente, na cidade, nós temos 87 casos denunciados de abuso sexual. Porque perguntaram para mim recentemente qual seria o número ideal de abuso sexual na cidade, que nós teríamos 147, aproximadamente, conforme a última dados, de uma cidade de 147, qual seria o ideal de número de abuso sexual. E o qual eu respondi que o número seria 0, porque se eu respondesse algum outro número, essa pessoa poderia colocar a minha filha no meio desse número. Então, a estatística, infelizmente, que eu trago para vocês é sério, são 87 vítimas que poderiam ser um de nossos filhos. Por último, 18º item, tem o acolhimento também, que eu quero fazer uma menção especial. Acolhimento seriam pessoas, de sujeitos de direito, que foram retiradas dos seus lares, por problema de conflitos familiares, que foram para a casa-abrigo. Quando falamos assim, acolhimento, salta dos nossos olhos algo comum. Mas imagine você, nobre vereador, diante de uma cena em que você tem que tirar, como aconteceu comigo, um filho de um pai que não tem condições, que está ali chorando com seu filho, e a mãe não está presente, a avó bêbada, a criança sofrendo, despreparada, totalmente largada. Então, por mais que nós estejamos preparados para um ato como isso, é algo que mexe com qualquer ser humano, porque nós estamos mexendo com famílias. Então, esse número de acolhimento também é um número que preocupa,
devido a conflitos familiares. Abandono de crianças, crianças mutiladas, crianças que tentam suicídio. Então, é algo notório, é algo triste quando você vê uma cena de uma adolescente de 14 anos, toda cortada, sangrando, dizendo: eu não quero voltar para casa. É lamentável isso. Próximo slide, por favor. Próximo. Falando sobre violação de janeiro a dezembro, nós temos um número, então, mês a mês. Eu quero pontuar aqui que nós temos essa estatística, fazemos mês a mês, apresentamos a cada 6 meses para o Ministério Público, para as autoridades presentes, juiz, prefeito, e agora nós vamos fazer uma relação estatística ano a ano, e esse número que nós temos. Observa-se que no mês de março, abril, é um mês que nós temos o carnaval, ou seja, após isso, os atendimentos, as violações começam a subir. E depois também a volta às férias, temos um número acentuado de violações nesses casos. Próximo, por favor. Fazendo esse gráfico também, dá para entender que nós poderíamos começar o conflito familiar como estávamos mostrando, como o primeiro item, porém, eu coloquei como acolhimento, porque nós vimos que a base da pirâmide é o conflito familiar. Se nós resolvêssemos o conflito familiar, todo o problema, né, acima, desde a evasão, passando até o acolhimento, nós não teríamos. Então, o trabalho que tem que ser feito, tanto na educação, quanto em outras áreas da cidade, tem que ser feito e continuado para evitar esse problema. Próximo, por favor. Vamos fazer alguns destaques aqui. Abuso sexual. Casos confirmados, nós temos 37 e suspeitas 50, mas nós tratamos todos como abuso sexual. Observa-se que no mês de março, ou seja, no carnaval, nós temos uma expressiva número que mostra que nós temos problemas com essa festa da carne. Ou seja, não estou fazendo, não apologia a isso, por favor, mas quero mostrar os números que nós temos problema nessa época. 87 casos, por favor, próximo. Aqui nós temos um gráfico que nós estamos acompanhando também. Notas para vocês, senhores vereadores, qual é a evolução que nós estamos tendo com casos de abuso. Quero fazer um parênteses, logo depois nós vamos, ainda hoje eu estive no conselho e nós observamos um caso de abuso. Cada caso que nós temos no conselho é um caso especial, tratado de maneira especial, mas é chocante quando você vê um pai ou uma mãe relatando que o filho passou por um abuso. É muito grave. O pai chorando, dizendo que a sua filha, de 5 anos ali presente, passou por uma situação constrangedora. Eu creio que esses números tendem a aumentar, infelizmente. O próximo, atos infracionais, própria conduta, também temos um número expressivo, 123. Próximo. Conflito familiar. Por favor, o gráfico. Nós observamos também os números que aumentam nessa época onde tem as festas aqui na cidade e também o carnaval. Alienação parental é um fato, infelizmente, gravíssimo, em que um dos cônjuges toma para si o filho como uma propriedade, causando então um delito, que é alienação parental. Também nessa cidade tem um grande problema que está atrelado a conflitos familiares. Agressão física e psicológica. Nós tivemos 276 casos, ou seja, crianças sofrendo agressão física e psicológica. Para isso, em Mogi Guaçu, nós temos o Centro de Atendimento à Infância e Adolescente, conhecido como CAIA. Eu quero fazer algumas considerações sobre esse centro, mas fazemos depois, posteriormente. Está aqui o gráfico próximo, nós vamos falar sobre averiguações, denúncias, orientações em loco, notificações e plantões. São serviços externos que nós fazemos, cada conselheiro desempenha. Nós tivemos 4.335 atendimentos em loco, ou seja, não é apenas no conselho que nós trabalhamos. Senhores vereadores, pasmem vocês, mas
a carga horária do Conselho Tutelar é mais do que 44 horas. Nós chegamos a 60 até 70 horas, dependendo da semana, porque nós somos em 5 e fazemos plantões no final de semana. Então, o Conselho Tutelar, ele tem um telefone nos finais de semana que fica 24 horas à disposição da polícias militares, polícia civil e hospital. Orientações na sede, nós tivemos 3.798 orientações que nós somos dados. Cada caso é tratado como algo importante, relevante. Então, nós tivemos todos esses atendimentos. Próximo, por favor. A tendência é as pessoas, eu não sei se vocês observaram, mas em maio, em outubro desse ano, nós fizemos uma campanha em frente ao Conselho Tutelar, falando sobre violação, é isso, abuso sexual, e com isso desperta na população a conhecer o Conselho Tutelar. Por exemplo, um dos problemas que nós encontramos na cidade é vaga em creche. A última informação que nós temos é que tem uma fila de espera na Secretaria de Educação, aproximadamente 2.000 vagas. Se essas pessoas soubessem que é um direito assegurado pelo Estatuto da Criança e Adolescente, procurassem o Conselho Tutelar, iria ser notificado uma a uma o Ministério Público, que deveria dar a resposta para cada solicitação. Eu acredito que esse número só aumentaria muito se a população tivesse essa informação dos seus direitos, dos direitos que cada criança tem, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, deixa essa informação que esses números vão aumentar significativamente quando as informações chegarem até a população dos seus direitos e dos seus deveres, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente. Encaminhamentos são os ofícios que nós promulgamos para os órgãos diante das violações que temos. Ou seja, 2.312, aproximadamente 200 encaminhamentos à média de ofícios que é feito mês para assegurar os direitos de crianças e adolescentes. Aqui estão os encaminhamentos, muitas coisas para o CRAS, que é o Centro de Atendimento à Infância e Adolescente, Centro de Referência Assistência Social, para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, e todos esses órgãos e departamentos que nós encaminhamos. Próximo. Eu gostaria de falar aos nobres vereadores, a essa Casa de Leis, as necessidades emergenciais que o Conselho Tutelar, ou como, enquanto órgão, mostra e verifica na cidade. Em primeiro lugar, quero colocar a necessidade urgente de aumento de vagas oferecidas pela creche, que seria a SEI. Ou seja, nós estamos observando que aumenta-se o número, a demanda de bairros na cidade, porém é um problema crônico, nós sabemos, e muitas famílias têm procurado o Conselho Tutelar para promover vaga para suas crianças em creche. Ok. Disponibilização de mais vagas de atendimento no Centro de Atendimento à Infância e Adolescente. O que é isso? Nós tivemos, muitas pessoas procuram para atendimento psicológico. Eu tenho em mãos aqui um documento de 2008, então o responsável pelo CAIA era o Dr. José Muniz Júnior, em que ele colocava que naquela época existia 5 psicólogos de atendimento, um psiquiatra, um assistente social, psicopedagoga, terapeuta ocupacional, secretária, apoio e casa. Infelizmente, o atendimento do CAEA hoje em Mogi Guaçu é apenas um psicólogo, gente. E a fila de espera hoje, ainda ligando para eles, tive o retorno que é mais psicólogo e precisa de um psiquiatra. Precisa de mais profissionais. A informação que eu tenho da Secretaria de Saúde é que a partir de junho esse número deve melhorar. Então nós estamos acompanhando
e passaremos adiante porque é um déficit muito grande, a grande procura de apoio psicológico, adolescentes que estão se mutilando e outros itens aí também à procura. Salientamos também a necessidade de mais equipes do CREAS, que é o Centro de Referência Especializada de Ação Social. Esse órgão trata assuntos pós a violação, e ele conta apenas hoje com uma equipe. Pela demanda, haveria necessidade de mais equipes do CREAS. Aumento de unidades de CRAS, ou seja, do Centro de Referência de Ação Social, na cidade devido à demanda. Hoje nós temos 3 CRAS, Zona Sul, Zona Norte e Zona Leste. A Zona Leste hoje, que cobre inclusive alguns bairros distantes da cidade, fica difícil o atendimento, como Martinho Prado, Chácara Alvorada, Roseira. Então, nós vemos que o atendimento deles está no sufoco. Gostaria e deixaria claro aqui a necessidade de olhar com carinho esse órgão de atendimento que dá o primeiro embate às famílias, o Centro de Referência de Assistência Social. Outra coisa também que nós temos pedido desde o ano passado é a criação de uma delegacia especializada na proteção de criança e do adolescente. Nobres vereadores, quando nós pegamos casos que nós precisamos fazer um boletim de ocorrência, você está ali com a criança ou com o adolescente dizendo para você que ele passou por aquele processo, que ele foi violado, é feito um boletim de ocorrência e a resposta vai ser feito um inquérito. E, enquanto isso, o tempo passa. Então, nós precisamos ter uma delegacia que tratasse desse caso com urgência, como demanda o processo. Não estou aqui declinando, dizendo que não está sendo feito como deveria ter feito. Mas, se tivéssemos aqui em Mogi Guaçu uma delegacia especializada, com certeza trataria do caso mais rapidamente. Porque o que acontece? Nós observamos um caso de violações que nós verificamos, o agressor muitas vezes é afastado, ou a própria criança, ou a esposa, sai de casa, enquanto que o agressor fica na casa. Ou seja, aquilo que aconteceu, a criança, como sujeita de direitos, tem que sair da casa, mesmo sabendo que ela que foi agredida, porque nós não temos ainda algo que é imediato para resolver o problema. Então, eu quero deixar aqui para vocês essa informação importante que precisamos ter na cidade, uma delegacia especializada de proteção de criança e adolescente, que tenha psicóloga para atender, como em outras capitais nós temos. E também nós precisamos urgente de um sistema de abrigo de passagem para adolescentes. O que significa isso? Sexta-feira, 5 horas da tarde, nós recebemos uma ligação que tem um adolescente de 12 ou 13 anos que está na rua. Onde nós colocamos ele? É um sujeito de direito. Mas a pergunta da onde ele é, aonde ele está? É um adolescente. Eu não posso colocar no albergue, não posso colocar numa casa-abrigo. Aonde nós colocamos esse adolescente? Vamos procurar os pais, nem sempre conseguimos. Onde nós achamos? Recentemente, nós pegamos 3 meninas que estavam ali no posto do Rio Guaçu, e estavam em uma situação de vulnerabilidade, e os pais moram em Mato Grosso. Onde nós colocaríamos? Onde nós vamos resolver, até localizar os pais, onde nós vamos colocar? Então, são situações que nós encontramos em Mogi Guaçu, que infelizmente não tem um sistema determinado para abrigo, ou seja, uma passagem desses adolescentes até resolver o problema. Isso nós já levamos para o Ministério Público, já levamos para o juiz da Vara de Infância e Juventude, e estamos esperando uma resposta. Prosseguindo, as dificuldades atuais do Conselho Tutelar. Eu coloquei na mesa dos nobres vereadores a lei número 12.696, que foi editada dia 12 de julho de 2012. Essa lei fala-se dos cumprimentos dos direitos trabalhistas para conselheiros tutelares. Pasmem vocês, ainda nós não temos assegurado essa lei aqui em Mogi Guaçu. Apesar de ser promulgada,
a lei federal não está sendo cumprida aqui na cidade. Ou seja, Conselho Tutelar não tem férias, Conselho Tutelar não tem licença médica, não tem todos os direitos trabalhistas conforme é promulgada a lei. Então, isso foi já passado para o CMDCA, que é o Conselho Municipal, foi passado já para o promotor de justiça, foi passado já para o gabinete do prefeito. Nós estamos esperando uma posição. Infelizmente, nós estamos em 2017, uma lei de 2012, são 5 anos, e nós estamos ainda esperando um retorno dessa lei que venha a se cumprir. As dificuldades também atuais, cita-se a capacitação contínua de conselheiros. Conselheiros são pessoas escolhidas da própria sociedade, que vêm trabalhar e precisa ser cada vez mais continuado a sua capacitação. Outro item é a melhoria na sede do Conselho Tutelar para atendimento ao público, devido à demanda. Hoje, um dos assuntos que nós estamos pedindo é a digitalização dos documentos. Nós temos muitos documentos. A partir do princípio que nós atendemos 10.445 pessoas ano, que nós temos em 2016, vocês imaginam a quantidade de papéis que nós estamos assumindo isso, colocando em caixas, sem falar da dificuldade hoje que a sede está sofrendo com inundação. Nós já pedimos a mudança de sede, porque aqui não sei se vocês conhecem, mas na rua Santa Júlia, do qual está localizada a sede, quando a chuva forte, como teve agora recentemente, inundou a sede, danificando móveis e alguns documentos, infelizmente. E melhoria, no outro item que eu quero colocar para vocês, seria a melhoria dos salários. Por que eu estou dizendo isso? Nós fizemos uma estatística com conselhos tutelares da região e observamos que Mogi Guaçu é o que está mais defasado. Infelizmente, da região. Então, outra coisa que nós observamos também, com palestrantes que têm verificado, dando palestras para a região, elogiou o trabalho do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu, visto aos números que vocês acabaram de ver, porém, nós vemos que os salários estão bem defasados ao que deveria ser devido a uma cidade com 147 mil habitantes, conforme o último censo. Eu gostaria de deixar claro e solicitaria aos nobres vereadores que verificassem com atenção esse item, para que os conselheiros tutelares sejam cada vez mais motivados a estarem trabalhando e dando um retorno melhor à população. Quero agradecer a esse momento ao presidente da Câmara, aos nobres vereadores, a todos vocês que compareceram, as autoridades presentes, e estou à disposição para questionamento, as perguntas nesse momento. Feitas as suas considerações, coloco nesse instante a palavra à disposição dos senhores vereadores, para que assim desejarem efetuarem as suas perguntas. Começando pelo nobre vereador Luciano Firmino Vieira. Obrigado, presidente. Primeiramente, agradecer a presença do presidente do Conselho Tutelar, senhor Adilson Cândido Almeida, dos também demais integrantes do Conselho Tutelar. Essa luta pela defesa da criança e da família é uma luta de toda essa casa aqui. Todos os vereadores aqui, do outro mandato também, mas esse, têm sido soldados, combatentes na luta para que possamos tentar chegar antes do ato, né? E quando a gente vê um Conselho Tutelar fazendo esse trabalho, nós somos não forçados, né? Mas nos desperta a vermos uma forma de poder ajudar o Conselho Tutelar. O senhor falou hoje de 5 conselheiros para uma cidade do tamanho de Mogi Guaçu. Eu me lembro que na última audiência que tivemos com a ex-presidente do Conselho, ela colocou também essa dificuldade. Eu quero aqui aproveitar a presença do nosso líder aqui, para que possa também Vossa Excelência nos ajudar quanto essa necessidade foi colocada, esses números de profissionais, né, essa questão também da equiparação salarial, e a possibilidade de termos uma agenda positiva junto ao Executivo, de repente sabemos como que está isso, né? Porque
é algo que eu acho que eles não devem se preocupar com relação a isso. Há tantas coisas para se preocupar, tantas coisas para correr atrás. Eu citei na última vez que eu falei sobre isso aqui na Câmara, principalmente com relação aos abusos sexuais, e falei com relação à Gazeta Guaçuana, que tem sido um veículo que tem divulgado isso, né? Nós, infelizmente, um sábado sim, um sábado não, acaba sendo estampado a primeira página. De uma forma, é como um alerta. De outra forma, também nos deixa muito triste, porque foi mais uma vítima. Foi mais uma criança, um adolescente, que teve ali seus sonhos roubados, os seus projetos, e por um abusador, que muitas vezes um parente, um amigo da mãe, um namorado da mãe, alguém próximo. E nós temos combatido isso. E eu me lembro também que o jornal trouxe recentemente de um caso lá atrás, de 2 anos, onde essa casa aqui montou uma CEI sobre um caso de um abuso sexual de uma criança lá no Jardim Itamaraty, Bandeirante, melhor dizendo. E o jornal noticiou que agora que vai ser ouvido no fórum, 2 anos depois, vai reviver tudo aquele trauma da família novamente, da criança, que agora está com seus 6 anos para 7, mais ou menos. É muito lento, é passo de tartaruga, casos tão importantes como esse. E eu me lembro que eu perguntei para a presidente na época com relação a essa comunicação, e ela falou que não se havia, mas ia estar trabalhando para que a delegacia, o Conselho Tutelar, todos esses órgãos, né, competentes, tanto o pronto-socorro quando chega, porque muitas vezes acontece e a gente não consegue detectar isso, né? Até eu perguntei isso na época, para que haja treinamentos nas creches, treinamentos nas escolas, treinamento nos postos de saúde, no pronto-socorro. Recentemente houve um caso onde um médico do PPA identificou, chamou logo a polícia. Mas se não tivesse acontecido isso, talvez numa creche, uma escola, talvez não teria passado batido em branco. Então, a gente também tem cobrado aqui para que esses profissionais que eu citei aqui agora, que mexem e trabalham diretamente com essas crianças, possa haver um treinamento. E também gostaria de perguntar ao senhor se hoje essa comunicação ela for resolvida, se hoje todos esses órgãos, né, Conselho Tutelar, essa área da Polícia Civil, se há uma comunicação, ou se ainda estão trabalhando cada um paralelamente. Nós observamos que agora estamos tendo sim um entrosamento entre as partes. Começamos a fazer reuniões e essas reuniões têm dado resultado. Ou seja, as portas estão abertas, conversamos tanto com a Polícia Civil, Polícia Militar, estamos em reuniões com eles e as portas foram abertas. Então nós estamos com entendimento contínuo com esses órgãos, inclusive com a capacitação que nós tivemos no ano passado, nós observamos que até as pessoas que estão fazendo cursos, que estão dando cursos, estão preocupados com isso, porque, pasmem vocês, mas quando nós falamos de pedofilia, nós estamos falando de doença. Então, quando nos relatórios nós pegamos nos atendimentos em que nós vemos abuso sexual, nós usamos mais o termo pedofilia. Porque quando nós fazemos um relatório e colocamos que o caso é de pedofilia, nós não somos profissionais da área da saúde para afirmar que o caso é um pedófilo. Com isso, nós estamos ajudando alguns profissionais que usam de má fé, dizendo que nós estamos dizendo que quem abusou a criança é um pedófilo. E, portanto, como ele tem um problema de saúde, ele vai ser eximido da sua ação. Então, nós não usamos mais o termo de pedofilia, ou seja, aquele que abusou a criança, ele é tratado como um abusador. Então, com isso, essas capacitações que têm acontecido, têm ajudado para que esse entendimento, inclusive com as partes, com as polícias, tenha melhorado muito. Então, o nobre vereador que colocou tanto essa informação, infelizmente, como eu disse, a necessidade de uma delegacia especializada para evitar esses problemas. Ou seja, o caso aconteceu há 2 anos e agora vem de novo, vai reviver todo o problema. Quer dizer,
As nossas crianças estão passando, os pais estão passando por todo aquele problema psicológico que aconteceu, que deveria estar sacramentado. Infelizmente, nós estamos revivendo isso. Mais alguma pergunta? Esses números da violação aqui, quando o senhor colocou do abuso sexual confirmado e do abuso sexual suspeita, eu sou meio de 87. Mas a gente, infelizmente, a gente sabe que os números são bem maiores, né? Porque ainda há uma certa dificuldade para que chegue isso até as autoridades, né? Muitas vezes a namorada não quer denunciar, ou a mãe não quer acreditar, há vários fatores disso. E eu fico imaginando a população de 150 mil habitantes, quantas crianças têm sido abusadas hoje, quantos adolescentes estão sendo abusadas, né? E talvez agora tenha uma criança sendo abusada, né? A gente vê índices alarmantes assim no nosso Brasil. Ele sabe que isso não é só, infelizmente, não é só de Mogi Guaçu, é da região. E aí era importante a gente ter a estatística do ano passado, que a gente consegue verificar até que ponto que cresceu, e nós certamente não gostaríamos que isso acontecesse, ou até que ponto que isso não era divulgado. Porque eu volto a dizer, né? Quase uma edição sim ou não, isso é divulgado na imprensa da cidade, né? Então, isso acaba também despertando essa casa para dizer que nosso papel, além de fiscalizar, também é poder cobrar os órgãos competentes para que possamos chegar antes, né? Possamos chegar antes disso tudo. Nós sabemos que há vários fatores, há vários conjuntos com relação a isso, mas que Mogi Guaçu seja conhecido como uma terra próspera, uma cidade abençoada, uma cidade que protege as crianças, como tenho certeza que é, como tenho certeza que a prefeitura está imbuída nisso, como tenho certeza que essa Câmara está, o Executivo está. Mas aonde nós podemos melhorar para que as nossas crianças possam estar, né? 100% nunca vai estar, mas chegarmos bem próximo ainda seria o ideal. Nós havíamos um combinado aqui, junto ao presidente, de termos 2 perguntas para o cara parlamentar. Eu vou parar aqui nessa, mas porventura ninguém usar a palavra, eu quero só retornar. Natalino. Com a palavra para as perguntas, nobre vereador Natalino Tony Silva. Senhor Adilson, eu gostaria de dizer para você que eu fiz parte no começo da fundação do CAC. Assim que começou a instituição, eu fui fazer parte, trabalhar junto com aquela entidade naquela época, e eu sei o tanto que é árduo o trabalho de vocês. Eu sei o quanto é difícil, e a gente que não tinha essa função de vocês, de tirar o pai, de tirar a criança do pai ou da mãe, mas a gente ficava pensando, né, a dificuldade que vocês teriam, porque eu falo assim, se fosse no meu caso, eu jamais entregaria meu filho para qualquer outra pessoa. E eu fico, né, a gente ficava pensando como que o conselho para fazer essa abordagem, para ir até a casa e tirar o filho, né, da família, do pai, da mãe, é constrangedor, né? Mas infelizmente, se o conselho tutelar não tomar essa iniciativa, as coisas, né, vão crescer muito mais do que tudo isso que você veio apresentar no dia de hoje aqui na Casa de Leis. E eu quero primeiramente parabenizar você, parabenizar todo o Conselho Tutelar pelo trabalho prestado aí para toda a sociedade, e que continue. Eu sei que não é fácil, né, com todos esses problemas, e a Casa de Leis está aí também para dar a sua contribuição e cobrar os órgãos competentes para que as coisas começam a melhorar mais, para que vocês possam aí estar trabalhando com mais empenho, né, de que vocês têm hoje aí em relação às dificuldades que vocês enfrentam aí no dia a dia, que não é fácil. E eu gostaria de deixar a pergunta para vocês. O Disque Denúncia, ele funciona, ele tem assim um funcionamento bom, e eu gostaria que você passasse o nome, né, o número do telefone para Disque Denúncia, que nós estamos aqui na Câmara Online,
e com certeza muitas pessoas estão nos assistindo neste momento e pode estar anotando aí o telefone do Conselho Tutelar para que possa estar fazendo as suas denúncias, porque a gente sabe, como o Luciano disse, esses números aí, se for realmente buscar, ele é muito maior do que esses que procura realmente o Conselho, que a gente sabe que o abuso sexual está assim, acima das expectativas, né? Muitas vezes os dados não chegam até o conhecimento das autoridades e fica como, né, o pai tem medo, a mãe tem medo de denunciar, a própria criança acaba se escondendo de medo também e não chega até vocês. Então eu gostaria que você passasse aí o número do Disque Denúncia. Perfeito. Hoje nós estamos na federação, o número Disque 100, que você disca 100 e você faz a sua denúncia anônima, com todo o sigilo garantido. Feito essa denúncia, isso vem para o Ministério Público e manda para o Conselho Tutelar, que deve fazer a sua averiguação e dar o retorno. Eu fiz um levantamento de dados de 2016, nós tivemos no país 80.437 denúncias no Disque 100. Dessas 80.437, senhor vereador, 52% trata-se de violência sexual. Numa média no Brasil, nós falamos de abuso de 4 crianças dias. Quer dizer, é lastimável um número desse. E fica mais ainda agravante quando que 30 mil desse número que eu passei para vocês, se fala de crianças menores de 10 anos, em que o abusador seria ou o pai ou o padrasto, ou pessoas ligadas à família. E, infelizmente, nós estamos notando agora que até profissionais da educação estão fazendo isso. Então, fica o nosso alerta, que nós precisamos verificar com mais propriedade o que está acontecendo com nossas crianças. Talvez o que eu falei aqui deixa vocês abismados, mas é um número que preocupa, né? As crianças, onde estão as crianças hoje em dia? Minha colega que está dizendo que quando nós falamos de abuso sexual, geralmente na nossa cabeça fala-se que isso trata apenas de homens, mas infelizmente mulheres também. Então, o Disque 100 está aí. Nós fizemos uma campanha agora em 18 de maio, que é o Dia Nacional da Campanha de Exploração Sexual, e infelizmente é um número que eu trago aqui para vocês com muita tristeza, em que 4 crianças são abusadas no país por dia. Mas o número está aí, nós temos atendido todos os Disques 100 que nós recebemos, com muito carinho, e a população, eu quero deixar claro que nós estamos aqui disponíveis quando recebemos o Disque 100 para dar retorno, resposta e encaminhamentos necessários. Com a palavra, agora, o nobre vereador Guilherme de Souza Campos. Eu segui aqui, ó. Adilson, eu gostaria, primeiramente, de parabenizá-lo aí pelo trabalho sério e eficiente que o Conselho Tutelar de Mogi Guaçu, durante esses anos, vem desenvolvendo e colaborando aqui com a nossa cidade, tá? Então, parabéns. Em nome de você, eu gostaria de parabenizar toda a equipe do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu. A minha pergunta é com relação, Adilson, à estrutura do Conselho Tutelar aqui de Mogi Guaçu, né? Como é que é a estrutura hoje? Se ela é boa? Se falta alguma coisa, né? E se vocês aí têm tido aí o apoio do Poder Público de Mogi Guaçu, né? Se falta alguma coisa, até que a Câmara também pudesse levar algumas reivindicações ao chefe do Executivo. Eu gostaria de saber essa informação.
A pergunta é pertinente, relevante, porque com todo o apoio que nós estamos recebendo do poder público, do senhor prefeito, quero dizer que é muito bom. Ou seja, nós temos uma sede, né, bem à disposição de todos os munícipes, próximo ao centro, próximo de ônibus. Então, temos tido sim o apoio da prefeitura, porém, quero deixar claro que poderia ser melhor. Ou seja, nós temos algumas reivindicações que eu tenho feito há um ano atrás e não tenho recebido. Então, eu gostaria que você olhasse, ter uma vista mais profunda, para o Conselho Tutelar. Daria para você fazer por escrito essas que são... Sim, perfeitamente. Tá o líder do prefeito. As reivindicações. Eu tenho uma... Alguma coisa está aí, sim. Com relação... eu tenho uma pergunta com relação a combustível. Há um limite hoje de combustível para o Conselho Tutelar? Há essa dificuldade hoje? Sim, como nós sabemos, em toda a cidade é feito um controle, né, de combustível, mas nós deixamos assim, percebemos que quando há necessidade nós solicitamos e temos sido atendidos. Então, nessa informação, existe um controle, como toda a prefeitura faz, mas nós temos sido atendidos quando precisamos de mais verbas e mais quantidade de combustível. Nesse fato, eu quero agradecer ao prefeito, às suas lideranças que têm atendido ao Conselho Tutelar. Mais alguma pergunta? Com a palavra, o vereador Pastor Elias dos Santos. Senhor presidente, Adilson, presidente do Conselho Tutelar, a equipe que está aqui, boa noite a todos, prazer recebê-los aqui. Dizer para o senhor a importância do trabalho que vocês exercem na cidade, é muito importante para as famílias, né? Eu faço parte do partido PSC, o PSC tem uma bandeira, trabalho em defesa da família. Visando isso, no ano de 2015, foi publicada uma lei da minha autoria, e a lei ela é a seguinte: projeto de lei número 106/2013, da autoria do vereador Elias dos Santos, dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes, placas e mensagens e advertências sobre a criminalização de exploração sexual de crianças e adolescentes. Como o Luciano falou, o nobre vereador Luciano Firmino falou, a nossa preocupação contra a pedofilia é uma preocupação antiga, já de outros mandatos, mas que também ganhou um âmbito grande no mandato passado, haja vista que nós trabalhamos com esse projeto em defesa da família. E, ao ver, é uma lei que está aqui, foi publicada, foi uma lei sancionada pelo nosso prefeito municipal, porém, a gente não tem visto com frequência os cartazes fixados. Existe alguma fiscalização em cima disso? E se há essa fiscalização, como é que tem sido feito? Bom, respondendo ao novo vereador, infelizmente, é uma atitude sensata, honrada, de fazermos essa comunicação à população sobre abuso sexual. Porém, o Conselho Tutelar, nas suas atribuições, não consta nele a fiscalização dos cartazes ou dessa panfletagem. O pacto, eu queria deixar claro que todas essas informações, ou seja, sobre abuso, sobre pedofilia, viria muito a calhar se fizesse isso continuamente nas escolas, nos jogadores públicos, para que coibissem essa prática. Inclusive, a denúncia, como ocorre, alguns casos que a gente fica sabendo, infelizmente, as pessoas vêm a público ou vêm procurar o conselho depois de um ano que aconteceu. Então, o asseguramento dos direitos da criança tem que ser mantido. Eu sei que é uma situação
às vezes complicada de manter esses banners e dessa campanha, porém o Conselho Tutelar não tem essa jurisdição, não é um órgão que vai fiscalizar se está mantendo ou não. Eu gostaria até de propor para vocês, os vereadores, que efetivassem realmente esse dia, que nós constamos essa campanha, 18 de maio, que fizesse uma grande campanha na cidade para falar sobre isso. Eu acho interessante, eu não sei quem sugeriu a data 18 de maio, mas, nobre vereador Luciano, esta lei aqui, ela foi criada exatamente no dia 25 de maio. Então, acredito que Vossa Excelência está no caminho certo de criar essa data aí, dia 18 de maio, e nós fizemos um trabalho em cima disso. E eu sugeria também, nobre presidente e nobre vereador, que essa panfletagem, esses panfletos aqui, eu estava olhando esse folder, ficou muito bem esclarecido, e quando o senhor traz aqui a estatística de 2016, sobre violações, averiguações, orientações e encaminhamento, e o senhor traz um total de 10.445 atendimentos, eu quero crer que esse número ainda não é o número verdadeiro, porque nem todos denunciam, nem todos têm coragem de denunciar. Existem pessoas que ainda estão presas ao medo, né? E sob ameaças também. E eu acredito que se nós criarmos aí, através do nobre vereador Luciano, um anexo, ou um ad hoc em cima desse projeto de lei aqui, uma emenda, para que nós instituíssemos o dia do combate contra a pedofilia e pegássemos o tiro de guerra, que é um parceiro dessa Câmara, para nós fazermos uma panfletagem na cidade. E nós, os vereadores aqui, criarmos uma camiseta contra a pedofilia e irmos junto para a rua, nesse dia, trabalharmos junto com a comunidade, levantarmos pessoas voluntárias, inclusive o Tiro de Guerra, que é um parceiro desta casa, para que nós pudéssemos panfletar, porque eu acredito, presidente, que depois de haver uma panfletagem na cidade e cartazear também as nossas escolas e alguns hotéis, motéis, pensões, órgãos públicos, postinho de saúde, né? Que nós criarmos esse tipo de panfletagem e também criarmos o cartazeamento, nós vamos descobrir muito mais casos que às vezes estão as escondidas ou encobertas aí. Então, eu criei esse projeto de lei, que é da minha autoria, e acho que seria interessante a gente criar aí um ad hoc, eu criar uma emenda junto a esse projeto de lei e trabalharmos essa data aí. A semana já temos. Efetivar, fazer valer. A lei também está aqui, nobre vereador, e se tem a lei, temos que fazer jus e fazer cumprir. Então, eu quero parabenizar o presidente, a equipe nesse trabalho, dizer que nós somos parceiros nessa área, deixar também a nossa comunidade, eu pastorei uma igreja há 19 anos, deixar a nossa comunidade em aberto, para o dia que Vossa Excelência quiser ir lá fazer uma explanação. Nesse caso, acho que é importante conscientizar, principalmente quando pegamos em bloco pessoas assim, para ouvir sobre essa explanação, porque eu tenho certeza que isso vai abranger a nossa sociedade e com isso nós vamos combater muito a pedofilia, que é um mal que está ocasionando a nossa cidade, por que não dizer o nosso país. Obrigado pela presença, conte muito com a gente nessa tarefa. Boa noite, nobres vereadores e pessoas presentes. Eu gostaria de só acrescentar alguma coisa no que o meu colega de trabalho, o presidente do Conselho Tutelar, Adício Almeida, falou, em relação ao dia 18 de maio. O dia 18 de maio foi um caso da Araceli, uma adolescente que foi morta, espancada, estuprada, violentada e queimada em Salvador. E assim, foram 3 jovens na época, de famílias abastadas, que faziam uso de drogas, e a mãe dessa menina pediu para que a adolescente levasse a droga até essa casa, onde estava tendo essas orgias, essas festas. Como a menina presenciou pessoas do alto escalão, né, do Estado nessa festa, eles mataram e fizeram isso. Lá existe uma avenida que se chama Avenida Araceli. Só que
como esses três jovens eram filhos de pessoas abastadas, eles trocaram. Colocaram Avenida Araceli, num pequeno bairro lá da periferia, e colocaram o nome de uma avenida, Dante Pazzanelli. Se vocês pesquisarem, né, na internet, vocês vão encontrar a principal avenida com o nome dos violadores, dos estupradores e dos assassinos de Araceli. Então, todo dia 18 de maio, conselheiros tutelares, membros da sociedade, colocam uma placa, um adesivo em cima dos nomes de Dante e Pazzanelli e colocam o nome de Avenida Araceli. Então, foi por esse motivo que foi criado o dia 18 de maio. Eu já gostaria de pedir para vocês, com todo respeito ao vereador Elias, que respeito muito, vamos tentar não falar pedofilia. Pedofilia é doença. Se com todo respeito, um advogado que faz o trabalho dele de proteção ao seu atendido, ele usa a palavra pedofilia num caso, ele tira o cara da cadeia. Porque todas as filias, necrofilia, riparofilia, pedofilia e etc., todas as filias são doença. E a maioria dos casos, eles não são doentes. Eles são abusadores de crianças e adolescentes. Tá? Então, nós não temos que falar sobre o dia contra a pedofilia, como o dia contra o Aedes aegypti. São duas situações diferentes. Então, é o dia contra o abuso sexual de criança e adolescente. Se a gente colocar isso na nossa cabeça, esquece pedofilia, gente. Pedofilia, quem vai no CID lá de trabalho atestar que o cara é um pedófilo é um médico. E no Conselho Tutelar, mesmo se nós fôssemos médicos, psiquiatras, advogados, lá nós somos conselheiros tutelares. Nós cuidamos de vítimas, né? Então, no dia 18 de maio, Elias, nossa, eu fiquei muito feliz de você ter colocado essa proposta, apesar do Luciano estar sempre junto com a gente, de trabalhar mais árduo esse dia, essa campanha. Porque nós trabalhamos dia 18 de maio, aí até foi engraçado, ano passado a Gorete falou assim, tá vendo, né? Nós vamos mexer no dia 18 de maio. Foi um aumento, né, Adilson, muito grande. As pessoas, como você falou, têm muito medo, têm vergonha. As mulheres, mães de família, elas dependem do salário desse abusador. O abusador é o provedor da casa, ele que dá o sustento. Então, se eu denunciar o meu abusador, eu não vou ter mais o que comer. Eu não vou ter mais o que dar para o meu filho. Por isso, nós batemos na tecla de CRAS, Centro de Referência. A promoção social no município, ela é o principal item, porque é a promoção que vê casa, né, a moradia, que seria o alimento, prover as profissionais capacitadas para acolher essa família, esse primeiro acolhimento. Então, gostaria de agradecer por estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado, tá? E o meu nobre colega Adilson também, que arrasou, amigo. Eu queria aproveitar, colocar para vocês que o Estatuto da Criança e Adolescente tem sistematicamente sido alterado. Em 2012, a Lei Joana Maranhão, em que promulgou que todos os casos de estupro não mais iria parar, tem um prazo de validade, mas, porém, quando o adolescente atingisse a sua maioridade. Então, isso também foi alterado no Estatuto da Criança e Adolescente e também a Lei Bernardo, que aconteceu em 2014, muito conhecido como a Lei da Palmada. Então, a cada vez mais, nós estamos vendo que está sendo feito isso. Ela está dizendo que o caso Araceli foi em Vitória do Espírito Santo. Então, cada vez mais, a população brasileira tem olhado com carinho para crianças e adolescentes. E eu tenho visto também a preocupação dos nobres vereadores com esse tema tão importante, né? As nossas crianças e nossos adolescentes necessitam um olhar especial como seres de direito para ser observadas e preservar os seus direitos. Com a palavra, nobre vereador Jefferson Luiz. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o presidente do Conselho, Adilson, parabenizá-lo pela excelente exposição para nós, cumprimentando ele, todos os conselheiros,
e os mesmos parabéns pelo trabalho à frente do Conselho, viu? E é motivo de muita honra para a Câmara receber vocês, entender um pouco mais da realidade, haja vista que é uma luta nossa aqui, em defesa da família, como bem citou o vereador Pastor Elias. Quando nós defendemos a família, consequentemente o povo guaçuano, inclui, obviamente, as crianças, que é o nosso maior patrimônio e a garantia do futuro da nossa cidade. E foi muito importante, viu, Adilson, receber essas reivindicações. Fique certo que vamos trabalhar aqui em consonância para tentar ajudar da melhor maneira possível. Muito nos alegra, a última vez que o Conselho esteve aqui, o grande pleito do Conselho Tutelar era a sede própria. E essa Câmara, junto com o Executivo Municipal, conseguiu atender esse pleito, conseguiu viabilizar uma sede que foi escolhida pelas próprias conselheiras da época, vem mantendo esse compromisso, uma logística mais favorável, um lugar mais acessível, com todas as dificuldades, pode-se hoje conversar com quem precisa ser conversado. A grande dificuldade da época é porque tinha apenas uma divisória, elas relataram aqui, e às vezes não dava nem para conversar com a criança, com o adolescente, porque alguns indivíduos estavam do outro lado e poderiam ouvir. Essa questão que você coloca é de extrema importância da delegacia especializada, né, para criança e adolescente. É algo que nós precisamos, como Câmara Municipal, levar isso para o Estado de São Paulo. Nós sabemos da nossa luta aqui na segurança pública, e a defesa da criança envolve a questão social, questão educacional, questão de segurança. Eu sei que a Guarda Civil Municipal é uma grande parceira do Conselho Municipal, do Conselho Tutelar, perdão, que atende prontamente junto nas ocorrências. Então nós precisamos levar essa demanda para o Estado, para ter uma delegacia, haja vista o tamanho da nossa cidade. Como nós temos cobrado aqui, para conhecimento, para o seu conhecimento, uma delegada titular para a Delegacia da Mulher. A última delegada titular foi a doutora Judite, que se aposentou em 2013. E é uma luta aqui junto com o Estado de São Paulo para que ele encaminhe uma delegada titular. Até sinalizou para esta casa, por meio de um ofício, que pretendia fazer isso. Ainda não fez. Então, perante essas pautas que nós estamos tendo com o Estado de São Paulo, podemos incluir isso. É um pedido importante e que com certeza será de grande valia para a nossa cidade. Esta casa se dedica a aprovar boas leis. E tão importante como aprovar boas leis é, às vezes, lutar para que algumas leis ruins não sejam aprovadas. Como uma delas, o deputado federal Fábio Ramalho. O deputado federal Fábio Ramalho, ele propõe diminuir a pena para o estupro de vulnerável. Isso aí é um crime contra a humanidade. Um dos maiores crimes, aberração, aí nós aqui podemos livremente rasgar o verbo, como várias vezes já chamei aqui de escória da humanidade, que nem o próprio criminoso aceita dentro da cela, aquele que estupra, especialmente que estupra ainda uma criança, entendeu? É um crime abominável pelo criminoso. Então imagina que tipo de gente que nós estamos citando aqui. Nós precisamos fazer uma moção para o Congresso Nacional, para esse deputado, para que isso não aconteça, na defesa da família, na defesa das crianças, e não na defesa do bandido, na defesa do estuprador ou aquele que viola os direitos. Tá? Essa Câmara está à sua disposição para receber as pautas, intermediar, mediar, colocar à disposição toda a nossa estrutura como um braço também, assim como a Guarda Municipal do Conselho Tutelar. Eu também queria que, junto com as suas pautas de reivindicações, que nós vamos analisar com muito critério e carinho cada uma delas, que também fosse alinhado, caso tenha, projetos de conquistas. Porque o governo federal anunciou esse ano que vai liberar uma quantia significante para direitos humanos. Entendeu? E dentro da verba que irá para direitos humanos, terão sim coisas que nós podemos pleitear para o Conselho Tutelar, tá? Que é a violação do direito da criança. Eu acho que não tem violação maior contra os direitos humanos do que abusar ou violar o direito de uma criança indefesa, muitas vezes. É uma luta dessa casa. Aqui nós temos homens, pais de famílias, que se coloquem no lugar de todas as famílias, que trabalham arduamente para combater esses malfeitores. E vocês são um parceiro, parabéns pelo trabalho, fundamental, tá? O nosso total respeito e agradecimento a esses guerreiros do Conselho Tutelar. Inclusive, eu demonstro a minha preocupação e o meu respeito, fazendo questão de ir votar para os conselheiros quando chega a eleição.
muito gosto, participei da votação e só destacar que praticamente gabaritei a chapa aí que foi eleita. Parabéns, viu? Muito obrigado. Quero deixar disponível, convidar os nobres vereadores a conhecer o Conselho Tutelar, o trabalho que nós fazemos. Vai ser de grande valia recebê-los, recepcioná-los no Conselho. Mais alguma pergunta? Eu gostaria só de aproveitar o momento para deixar aqui para o presidente uma cópia do projeto da lei que nós fizemos aqui nessa Casa de Leis, que é a exploração de crianças e adolescentes é crime, denuncie. Aqui tem os artigos, as multas, né, para cada ação não cumprida. Eu gostaria de entregar para Vossa Excelência e dizer, como o nobre vereador nos antecedeu, que nós estamos à disposição. Senhor presidente, só para finalizar, também dos principais motivos de trazer o Conselho Tutelar até aqui é para nós estarmos mais juntos, mais perto, né? Essa casa, como uma casa também de leis e representante aqui da população, estar mais perto, conhecendo. Eu acho que foi muito salutar nessa noite, observarmos as necessidades, as condições e também as lutas que eles têm ali enfrentado diariamente. E dizer, presidente, agora do Conselho Tutelar, que essa casa é parceira do Conselho Tutelar, estamos juntos, como o vereador Jefferson colocou de uma forma muito brilhante isso, vamos correr atrás de recursos, vamos estar lutando para que possamos contribuir também como parlamentares do Conselho Tutelar. Essa questão da lei, a nossa nova amiga também nos lembrou que poderíamos também fazermos um abaixo-assinado contra a aprovação dessa lei, né? Essa aberração. E também na semana dia 18, da prevenção, também intensificarmos mais essa nossa luta em favor da criança e do adolescente. Eu quero agradecer o convite, ter aceitado o convite. Eu quero agradecer essa casa, porque todos os vereadores que foram unânimes na hora de votar. E também quero agradecer ao senhor presidente dessa casa, por também ter agendado no dia, nessa noite. Por hora era isso, muito obrigado, viu? Tenho certeza que foi muito esclarecedor para todos nós aqui. Encerrando a lista de inscritos para as perguntas, essa presidência transfere o uso da palavra ao senhor presidente do Conselho Tutelar para suas considerações finais. Quero agradecer a cada nobre vereador presente por conceder esse espaço tão nobre, tão distinto para falarmos sobre os direitos de crianças e adolescentes. É um assunto que nós temos de alta relevância, que temos que considerar dia após dia, sabendo que cada atendimento que nós damos, um é diferente do outro. Hoje mesmo, como disse há pouco, nós tivemos uma trágica surpresa de mais um abuso que nós recebemos no município. Então, quando nós pegamos uma estatística dessa, em que vemos que o número está aumentando, pasmem vocês, mas é uma situação que nós ficamos tristes, muito tristes. Apesar do trabalho que nós estamos em linha de frente, eu e todos os colaboradores do Conselho, é um time que está ali unido em defesa dos direitos da criança. Eu conto verdadeiramente com o apoio de vocês, toda essa Casa de Leis, para no intuito de melhorar o atendimento às nossas crianças, sabendo que as crianças serão os homens do futuro. Então, se nós atendemos melhor eles, com certeza eles estarão aqui, daqui a uns anos, nos representando e nos falando dos seus direitos. Casos como da nadadora Joana Maranhão, que depois que saiu ao público, dizendo as conquistas dela, ela alencou que ela tinha sido violentada, né? Então, que isso não venha acontecer com as nossas crianças. Então, que venhamos desenvolver campanhas preventivas e ajudar o poder público, o poder legislativo, para que cada vez mais tenhamos leis fortes e leis que venham ajudar a melhorar o atendimento às crianças, seja na educação e outros setores, que possamos então termos um desempenho melhor e assim um atendimento melhor para as nossas crianças. Que esses números venham
cair, que essa é a proposta nossa, que não seja apenas uma promoção, né, do trabalho do Conselho Tutelar, mas seja um trabalho do Conselho Tutelar em abaixar esses números. Então eu conto com a participação dos senhores, estar conosco nessa caminhada, nessa árdua caminhada, que é a prevenção de direitos das crianças e adolescentes. Muito obrigado. Esta presidência agradece o presidente do Conselho Tutelar, Adilson Cândido de Almeida, pelo esclarecimento prestado aos senhores vereadores. E encerra a presente explanação e a presente sessão ordinária, convocando os senhores vereadores para a sessão ordinária a se realizar dia 3 de abril de 2017, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite.